Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos à nossa escola de física. Mais um vídeo para você extremamente importante. Esse daqui já salva, já dá um likezinho aí, porque esse vídeo realmente você vai precisar deixar nos favoritos e consultar sempre que for necessário. Por quê? Porque esse vídeo fala de vetores. Qual que é a ideia da coisa aqui? É o seguinte. Vamos lá. A física trabalha com grandezas. Grandeza é qualquer coisa que você possa medir através de um aparelho, de um equipamento, por exemplo, velocidade, deslocamento, tempo, temperatura, pressão, enfim. E essas grandezas, elas são divididas em duas categorias. Nós temos as chamadas grandezas escalares, que são as grandezas que, para você caracterizar, você precisa só de um valor, que a gente chama de módulo, e de uma unidade. Por exemplo, temperatura. Hoje está fazendo, sei lá, 20 graus Celsius. 20, um valor, graus Celsius, a unidade. Ou, eu possuo 80 quilogramas de massa. Só precisa de um valor, 80, e de uma unidade de medida, quilogramas. Beleza. Agora, existem grandezas que a gente precisa caracterizar não só com um número e uma unidade de medida, mas também com uma direção e um sentido. Por exemplo, deslocamento. Eu me desloquei por 200 metros. Mas para onde você se deslocou por 200 metros? Para que lado você foi? Ah, o avião está passando ali a 900 quilômetros por hora. Beleza, a velocidade do avião é 900 quilômetros por hora, mas para onde? Ele está indo para o norte, para o sul, para cima, para baixo? Deus me livre. Então, tem certas grandezas que precisam, além do valor e da unidade, de uma direção e de um sentido. Essas grandezas elas são chamadas de vetoriais. E boa parte das grandezas que a física trabalha são grandezas do tipo vetoriais. E na hora de descrever, você precisa dizer para onde elas estão apontando. Isso é rotineiro na física. Muitas vezes, no mesmo problema, você vai ter mais de uma grandeza vetorial e você vai precisar somar essas grandezas. Por exemplo, num certo corpo, eu posso ter mais de uma força atuando ao mesmo tempo. Então, vou ter que somar aquelas forças ali. No mesmo corpo, eu posso ter mais de uma velocidade ao mesmo tempo. Por exemplo, uma aeronave, quando ela vai pousar, pode ter a velocidade imposta pelos motores e também a velocidade de um vento que bate ali, por exemplo. Então, vou ter duas velocidades incidindo ali sobre a aeronave, o motor e a do vento jogando ela para o lado. Então, sempre que eu tiver dois ou mais vetores no mesmo problema, pode ser que eu precise somá-los. E como é que funciona essa situação de somar vetor? Somar vetor, somar duas, três, quatro, cinco grandezas vetoriais, não é somar os seus valores. Não significa somar os seus valores. Se eu tenho duas forças, por exemplo, de 10 newtons atuando num certo corpo, não quer dizer que a soma dessas duas forças vai dar 20. Pode ser que sim, em casos muito específicos. Mas a soma de vetor não é soma de valor. E como é que a gente soma vetor? A gente soma da seguinte maneira: existem dois métodos, né, duas possibilidades, duas alternativas, dois jeitos de você somar vetor. E quais são esses jeitos? Dá uma olhadinha na tela, vamos ver cada um desses jeitos aqui agora. Mas antes, vamos dar uma olhadinha sobre como é que a gente caracteriza um vetor. Um vetor, ele é um segmento de reta, tá, orientado. Orientado, que eu digo, quer dizer que nosso vetor ele possui ali uma setinha mesmo, né? Uma setinha para dizer para onde ele está apontando. E os vetores, eles têm nome. Tá? Sempre que você representar, né, um vetor, é um segmento de reta orientado, você tem que dar um nomezinho para ele. No geral, os nomes dos vetores, eles são uma letra maiúscula com uma, sempre com uma setinha em cima, dessa maneira aqui. Então, vamos supor que esse aqui seja o nosso vetor A, dessa maneira aqui.
Importante que essa setinha em cima, tá? Ela é sempre na horizontal para direita, tá? Eu posso ter um outro vetor, por exemplo, claro, um pouco menor aqui, apontando para cá, e ele se chama, sei, vamos mudar o nome, ele se chama B. Então tem o vetor A e o vetor B. Importante aqui é o seguinte, ó, a pontinha, essa pontinha aqui, ela vai me dizer sobre o sentido do vetor. Esse eixo aqui, ó, que passa sobre o vetor, tá vendo? Eu vou fazer um pontilhado aqui, ó. Esse eixo imaginário aqui, ó, trilho imaginário, aqui no caso tá no horizontal, tá bem feio por sinal aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Esse trilho aqui, ó, vamos colocar aqui pontilhado, ele me diz sobre a direção. Então, a angulação desse trilho imaginário diz sobre a direção do vetor. Então, repare que numa direção, nessa direção horizontal, aqui, por exemplo, eu tenho dois sentidos, direita e esquerda. Esse vetor A está para a direita. Então, grava na cabeça, toda direção tem dois sentidos, para um lado ou para o outro. É muito comum confundir direção e sentido. A direção é a angulação dessa reta de apoio. A direção pode ser horizontal, pode ser vertical, uma direção norte-sul, uma direção leste-oeste. E o sentido, ele sempre eu tenho duas possibilidades de sentido dentro de uma mesma direção. O importante é o seguinte, se eu multiplicar o tamanho do vetor, ele é coerente com o tanto que ele vale. Como assim? Se eu pegar esse vetor A e eu multiplicar por 2, então vamos escrever aqui o vetor 2A. Quero multiplicar por 2 aqui, vetor 2A. Então quer dizer que o tamanho da representação dele aqui, ó, vou fazer para cá, esse segmento de reta, eu vou ser coerente com o valor. Então, se o vetor A tem esse tamanho, o vetor 2A ele vai ter o dobro do tamanho. Claro que se você fizer isso na mão, não vai ficar exatamente perfeito, mas é bom para ter uma noção, né? Na hora de você desenhar, é bom ter uma noção aqui, tá? Sobre o tamanho. Se eu multiplicar por menos 1 esse vetor, então se eu pegar esse vetor 2A aqui, ó, e multiplicar por menos 1, o que vai acontecer com a minha representação aqui, né, com o meu segmento de reta? Ele vai inverter sentido. Opa, peraí que eu fiz bagunça aqui, ó. Pronto. Inverter o sentido aqui, ó. Se eu multiplico por menos 1, eu inverto o sentido do vetor. Tá vendo? Então, esse é o lance de representar o vetor. Agora, como é que eu somo vetores? Tem duas maneiras de a gente somar vetor, dois métodos. Quais são esses métodos? Então, vamos lá. Próximo slidezinho aqui. Vamos chamar aqui de método, primeiro método do polígono. O método do polígono, ele vai servir para você somar dois ou mais vetores. Como assim? Vamos supor que a gente tem aqui aquele nosso vetor A. Nós temos aqui ainda aquele nosso vetor B. E eu quero fazer a soma dos vetores A e B. Quero fazer a soma deles. Ou seja, eu quero escrever aqui, ó, quero fazer a soma do A mais o vetor B. E eu quero achar um vetor R, um vetor resultante. Repara que quando eu escrevo dessa maneira, tá? Quando eu escrevo dessa maneira aqui, é importante aqui, ó,
Dessa maneira aqui, eu não estou somando os valores, eu estou somando os vetores. Eu não estou somando os valores. Importante isso. Eu quero juntar essas setinhas, para ver quanto vale, para ver o que vai dar quando eu junto essas setinhas. Pelo método do polígono, e o método do polígono recebe esse nome porque eu vou formar um polígono. Eu vou cair num problema de geometria. Por isso é o método do polígono. Eu vou fechar um polígono. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar. Cadê? Correr escadinha aqui. Eu vou pegar a cabecinha de um vetor e vou ligar aqui na traseira do outro. Na verdade, tanto faz a ordem, tá? Poder pegar aqui a bundinha de um, ligar na cabecinha do outro, isso realmente tanto faz. Vamos fazer isso então. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o nosso vetor, vou trazer esses dois vetores para cá. Ó, vou pegar o B, vou juntar com A, tá vendo? Juntei. Acabei de juntar. O que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu liguei os dois vetores, eu vou traçar um segmento de reta que liga do começo ao fim. Liga do começo ao fim, tá vendo? Vou ligar diretão. Vou fazer é isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou ligar direto, ó. Vou deixar isso aqui de vermelho, só para a gente deixar aqui em destaque. Vermelho, pronto. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Tomei o vetor A com o vetor B e acabei de encontrar um vetor R. Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho a letra dele aqui. Pronto. Tá aqui. Esse é o meu vetor R. Esse aqui nós chamamos de vetor resultante. Vetor resultante. Resultante foi o que resultou dessa soma. A soma desses dois vetores, então, resulta nesse R vermelho aí. Tem essa direção, que tem esse sentido. E quanto vale? Aí a gente cai num problema de geometria. Aqui eu tenho um triângulo, eu tenho que resolver esse triângulo. A questão ela tem que te dar subsídios ali, tem que te dar alguma base, tem que te dar algum jeito de resolver essa figura para achar esse lado aí. É claro que se eu tiver dois vetores que façam 90 graus, facilita bastante. Porque vamos supor que eu tenha ainda esses dois vetores. Tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos supor que eu tenha esses dois vetores. Eu quero fazer essa soma, A mais B igual a R. Só que, por sorte da vida, esse vetor aqui, esse vetor B, ele é assim, ele é na vertical. Quando eu efetuo a soma, portanto, ou seja, quando eu ligo os dois vetores, repare que isso aqui, claro, essa questão me afirmar categoricamente, olha, o ângulo entre eles ali é de 90 graus, eles são perpendiculares. E quando eu ligo do começo ao fim, esse vetor resultante aqui, ó, esse vetor resultante, vermelhinho, vetor R, fazer esse R para cá, esse vetor R aqui, ele é a hipotenusa. E aí, resolver um triângulo retângulo já é amplamente conhecido desde a época do Pitágoras, porque você vai usar justamente o teorema de Pitágoras. Então, aqui, se eu tiver dois vetores, né, eu uso o teorema de Pitágoras.
Se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7 vetores, eu vou ligar 3, 4, 5, 6, 7 vetores no final, formar uma figura geométrica. Então, por exemplo, vamos aqui no próximo slide aqui. Vamos supor que nós temos esses vetores aqui, A e B, mas eu quero também somar com algum vetor aqui aleatório, o vetor C. Vamos deixar ele aqui bonitinho, um pouco mais espesso. Para cá. Agora vamos dar o nome de vetor C. Eu quero efetuar a soma. A mais B mais C. Eu quero somar mais C. Para encontrar um vetor resultante R. A mesma coisa, eu vou ligar todo mundo, pontinho de um, lá no bundinho do outro. Vamos sair ligando todo mundo. Vamos pegar aqui, ó, vetorzinho A. Vamos juntar com o vetorzinho B. Vamos juntar com o vetorzinho C. Aqui. Vamos ligar todo mundo do começo ao fim. Vamos ligar então, vamos puxar aqui, ó. Começo ao fim. Repara que quando eu trago esses vetores aqui para a direita, que eu faço essa desenho novo aqui, eu trago igualzinho. Eu não modifico em nada os vetores. Não modifico em absolutamente nada. Bom, tamanho, angulação, nada. Olha que a ordem tanto faz, tá? A ordem tanto faz. Repara que se você olhar da esquerda para a direita, tem o vetor A, esse aqui é o vetor A, ó. Vetor A aqui embaixo, o vetor B de ladinho, aqui o vetor C. Agora, eu posso mudar a ordem também. Vamos lá, pegar o vetor B, eu vou pegar o vetor A, fazer o vetor C. O vetor resultante é esse que liga do começo ao fim. Repara que a resposta ela é exatamente a mesma, tanto que eu vou copiar e colar esse vetor vermelho. Ele vai se encaixar certinho. Encaixou. Não encaixou certinho, porque a figura de cima ali eu errei um pouquinho agora, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Fechei a figura do mesmo jeito. De novo, eu caio num problema de geometria, tá? Daqui para frente, como você vai resolver, como você vai resolver o tamanho, tá? O tamanho desse vetor, você cai num problema de geometria e daí a questão tem que te dar ali alguma informação a mais para você resolver essa figura geométrica e o tamanho desse vetor, o resultado desse programa geométrico é o resultado da soma dos vetores. Então, repare que somar dois vetores não significa somar os valores. Então, se são três forças, por exemplo, ali A, B e C, atuando no corpo, a resultante dessas forças, quer dizer, a soma dessas forças, não é a soma dos valores. Vai ser o tamanho dessa figura geométrica resultante. Às vezes, é. Quando? Quando é que vai ser? Quando os vetores estiverem juntos, na mesma direção e no mesmo sentido. Como assim? Se eu tiver aqui, ó, se eu tiver aqui, vamos para mais um slidezinho. Se eu tiver aqui dois vetores A e B, mas agora esse vetor B ele também é na horizontal, também é para a direita. Eu quero somar os vetores
A e B. Como é que eu vou efetuar essa soma? Liga a cabecinha de um na traseirinha do outro. Liguei. Tá aqui. Onde está a resultante R? Não é ligado do começo ao fim? É só ligar do começo ao fim. Então, vem cá, ó. Vou até mudar a cor dele aqui. Está aqui no vetor resultante R. Quando eu coloco ele aqui em cima, ó, os dois, ó, tá vendo? Esse vetor R, que é a resposta, ele é simplesmente, ele acaba sendo ali né, uma coincidência numérica, matemática, simplesmente a soma do valor, A mais B, porque eu estou somando simplesmente os tamanhos. Então, repara que quando eu tenho dois vetores no mesmo sentido, a resultante da soma deles é a soma dos valores. Nesse caso, então, se eu tenho duas forças atuando no corpo no mesmo sentido, a soma da resultante das forças é a soma dos valores. Nesse caso. Tá? Nesse caso. Agora, vamos falar de subtração. Vamos lembrar que subtração, tá? Toda subtração nada mais é do que uma soma, tá, gente? Toda subtração nada mais é do que uma soma de número positivo com número negativo. Então, vamos supor, tá? Vamos mandar mais um slide aqui. Vamos supor que eu queira somar de novo esses mesmos dois vetores. Só que agora, sei lá, o vetor A o vetor B é negativo. Menos B. Menos B. Multipliquei ele por menos 1. Tá vendo? E aí, então, eu vou inverter. Olha só. Quando, ao invés de escrever aqui A menos B, então, vamos lembrar que A menos B nada mais é do que A mais o vetor B negativo. Tá? É isso que eu tenho. Eu estou somando o vetor A com o vetor B negativo. E a gente já sabe somar vetor. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Pega a cabecinha de um e fica na traseirinha do outro. Aqui. É claro que a resposta muda. É claro que a resposta fica um pouco diferente. Mas o processo, a técnica, o mecanismo de soma, a gente já sabe. Pega a cabecinha de um, liga na traseirinha do outro. Aqui o nosso vetor resultante é. Então, a subtração não muda em nada. A subtração é uma mera soma. É uma mera soma. Tá bom? Não muda nada. Isso é o chamado método do polígono. Tem esse nome porque a gente tem uma figura geométrica como resultado dessa situação. Tem um problema geométrico. Agora, e qual é a outra maneira de somar vetor? A outra maneira de somar vetor, vamos lá para um slide novo, é o chamado método do paralelogramo. Por que recebe esse nome, método do paralelogramo? Porque nós vamos formar um paralelogramo, uma figura geométrica de lados paralelos. E aí, presta atenção. No método do paralelogramo, a gente só soma dois vetores por vez. A gente não soma mais de dois vetores. Então, sempre num probleminha que você precisar somar vetor, caso você vá usar o método do paralelogramo, saiba, só serve para dois vetores. E como é que eu faço isso? Funciona da seguinte maneira. Vamos voltar aqui para os nossos dois vetores que a gente está usando de cobaia. Eu tenho dois vetores A e B e eu quero achar a resultante R. No método do paralelogramo, eu não vou juntar a cabecinha de um na traseira do outro. Eu vou juntar
as duas bundinhas, as duas traseirazinhas dos vetores. Para ficar um pouco melhor aqui, vamos lá. Vou pegar esse vetor B, não quero ele retinho assim, não. Ele mais tortinho assim, ó. É um pouco mais genérico, tá? Nesse caso, tá vendo aqui? Eu vou ligar as duas bundinhas, ó. Só que nesse tipo de problema, a questão, ela tem que me falar o valor desse ângulo aqui. A questão tem que me falar qual é o valor do ângulo entre os vetores. Esse ângulo exige uma cor diferente aqui. A questão tem que me falar qual o valor desse ângulo θ. Tem que me falar. Obrigado por saber, mas você sabendo, tem que me falar. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta agora. Eu vou traçar uma reta partindo de um vetor. Escolhe um vetor. Eu vou traçar uma reta saindo de um vetor que seria paralelo ao outro. Como assim? Então, vou fazer de cor diferente aqui, ó. Presta atenção. Vou fazer de amarelinho. Vou tirar essa ponta. Vou colocar pontilhado. Essa reta pontilhada é uma reta pontilhada imaginária. E eu parti do vetor B. Vetor B é isso aqui, ó. Parti do vetor B. Tá vendo? E essa reta pontilhada, ela é paralela ao vetor A. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou sair do vetor A. Passar uma reta paralela a B. E aí eu vou modificar um pouco para ficar com carinha de reta imaginária. Pontilhadinho. Vou tirar essa ponta de seta aqui. Pronto. Então, sai de B, traço uma reta paralela ao A. Sai do A, traço uma reta paralela ao B. Onde está meu vetor resultante? Onde está meu vetor resultante? Liga direto, do começo ao fim agora. Onde está o começo? As duas bundinhas. Onde está o fim? A ligação das duas retas paralelas. Está aqui meu vetor resultante. Vamos acertar um pouquinho a angulação aqui, ó. Está aqui meu vetor resultante. E como é que eu faço para saber quanto ele vale? Aí, nesse caso, vou aumentar um pouco a letra aqui. Nesse caso, como é que eu vou saber o vetor resultante? Eu vou usar a chamada lei dos cossenos. Como é que funciona? Esse vetor r ao quadrado, a lei dos cossenos fala o seguinte, ó. Esse vetor r ao quadrado é igual. Eu vou aumentar a letra aqui, tá? O valor do vetor A ao quadrado mais o valor do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o valor do vetor A vezes o valor do vetor B vezes cosseno. E vamos modificar um pouquinho isso aqui. Vezes cosseno. Vamos colocar aqui o nosso ângulo. Cadê o θ? Cosseno do ângulo θ. Aqui, bonitão, a nossa lei dos cossenos. Então, quando se trata de método do paralelogramo, eu tenho que ter aqui o valor do ângulo. Deixa eu só consertar aqui, que eu cheguei essa figura para cima um pouquinho. Eu tenho que ter o valor do ângulo entre os dois vetores. Vou deixar aqui, ó. E o valor dos dois vetores. Vou jogar nessa fórmula horrorosa. Interessante notar o seguinte fato. Gente, presta atenção. Imagina que esse ângulo θ seja de 90 graus. Imagina que seja de 90 graus. Vamos para o próximo slide aqui.
Se esse ângulo θ for de 90 graus, eu vou ter essa situação aqui, ó. Olha aqui. Eu vou ter dois vetores A e B dessa maneira. Se eu for usar o método do paralelogramo, vamos ligar as duas bundinhas aqui, ó. Liga um, liga o outro. O que a gente faz agora? Traça retas paralelas. Vamos consertar essa reta aqui para ficar com cara de reta imaginária, porque essas retas paralelas aqui que a gente faz são retas imaginárias. Vamos deixar ela pontilhada. Vamos deixar sem setinha. Agora vamos para cá. Vamos tirar a setinha daqui. Pronto. Onde é que está a nossa resultante? A nossa resultante. Aqui. Nossa resultante está aqui. Vamos deixar a resultante de vermelho só para dar um destaque. Olha só. Se esse ângulo é de 90 graus, o que vai acontecer? Quando eu aplicar a lei dos cossenos, que vou aumentar um pouquinho a letra. Se eu aplicar a lei dos cossenos, o que acontece? Vai surgir aqui cosseno de 90. Só que cosseno de 90 graus, eu vou falar para você, esse termo aqui em vermelho, ó. Cosseno de 90 graus, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, todo esse último termo se torna zero. Todo esse último termo torna zero. E eu sobro só com esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui você conhece. O que é isso aqui? Você conhece. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, os dois vetores fazem 90 graus entre si. Quando eu uso a lei dos cossenos, eu sobro só o teorema de Pitágoras. Agora, importante o seguinte, independente do método que você usar, o do polígono ou do paralelogramo, tem que chegar no mesmo resultado. Se você está somando vetores pelo método do polígono e depois você soma os mesmos vetores pelo método do paralelogramo, de 2 a 2, e você não chega no mesmo resultado, você errou alguma coisa. Esses processos de soma, isso é algo extremamente corriqueiro, é do dia a dia da física. Porque lá na mecânica, você tem como exemplo de grandezas vetoriais, deslocamento, velocidade, aceleração. Lá na elétrica, você tem força elétrica, você tem campo elétrico. Enfim, são grandezas que aparecem o tempo todo. E não só elas, quantidade de movimento é vetor, impulso é vetor. E somar vetor é algo extremamente comum. Então, essa coisa só de somar números, só de somar valores, simplesmente, não é a regra na física. A regra é você trabalhar com grandezas que são vetoriais, você utilizar esses métodos para somá-las o tempo inteiro. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou gravar na sequência um vídeo sobre decomposição vetorial, que é um outro processo de cálculo que a gente utiliza de forma muito comum, de forma muito corriqueira na física, que você tem que saber fazer ali com uma certa fluência. A gente vai ver com mais detalhes, com mais calma num próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Então anota tudo e revisa que isso é uma ferramenta que vai fazer parte do seu dia a dia, isso você tem que saber com bastante detalhe. Certo? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um likezinho aí se você aprendeu certinho, se te ajudou. Não se esqueça de se inscrever e dar uma olhada no nosso material que está na descrição do vídeo. Valeu!